Bom dia a todos. Estamos aqui com a BioArte novamente, sempre antes da grande palestra, sempre antes de uma fala maior, mais intelectual, né? Então, para introduzir, eu queria dizer o seguinte, que a arte é uma das mais altas expressões humanas, que pode dar ao espectador muito prazer ao ato de assistir e também trazer um estado de reflexão. Todos os anos, nós trazemos artistas da nossa comunidade para mostrar as suas habilidades que vão além terapeutas. Então, agora, nós vamos ouvir a Ana Gabriela Lima Pereira. Ela é psicóloga clínica, psicoterapeuta somática em biossíntese pelo Instituto Brasileiro de Biossíntese de Natal, e ela vai ser acompanhada pelo seu namorado, que é cantor em Natal também, que se chama Jeosafá. Então, eu não sei se ela está aqui, eu não estou vendo, mas se ela tiver, eu gostaria de chamá-la para ela só trazer para a gente a escolha da música. Por que que eles escolheram essa música? Então, Ana Gabriela, você está por aí? Oi, bom dia. Estou por aqui. Que bom. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer pelo convite. Ana Silvia foi muito gentil e muito cuidadosa comigo durante esse processo. A escolha da música, na verdade, foi uma sugestão do meu próprio namorado. Eu tive uma aula com Eunice alguns meses atrás e uma palavra que ela trouxe, uma reflexão que ela trouxe, na verdade, ficou ressoando muito em mim. Ela falou sobre esse ano ter sido também um convite para a gente se reconectar com a sutileza. E eu fiquei buscando isso em várias músicas. E aí vi uma música do Lenine, sugeri para ele. E aí, meu namorado, e ele falou, essa música é boa, mas eu acho que tem outra que você vai gostar mais. E aí ele sugeriu a música que vai ser apresentada agora, eu não conhecia, e quando eu escutei a letra, realmente me tocou muito, eu falei, não, essa faz todo sentido, e eu, da mesma forma que me tocou, espero que também toque a vocês. Gratidão. Muito obrigada, Gabriela. Vamos ouvir, está gravado, tá? Ela já trouxe gravado, então vamos ouvir juntos. Obrigada. Daqui nesse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sombra do passado, assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio e o vento sopra ao meu favor. Às vezes eu preciso, é como essa viagem, um tempo que ainda não passou. Me traz o teu sossego, traz o meu relógio, calma minha pressa, me traz tua palavra. Só o que me interessa. Traz o pensamento, paz na solidão. Óbvio, quero tempo,
Muito obrigada. Desculpa aí que teve uma interferência de alguém que deixou o microfone desligado, né? Então, não, ligado. Então, mas super valeu. Obrigada. Gabi, lindo, Gabi. Lindo, Muito lindo, muito lindo. Lindo, Gabi. muito lindo mesmo. Obrigada, lindo! Amei! Lindo. Lindo. Bravo. Acho que o maior perigo não é o vírus em si. A humanidade tem todo o conhecimento e as ferramentas tecnológicas para vencê-lo. O problema realmente grande são nossos demônios interiores, nosso próprio ódio, ganância e ignorância. Temo que não esteja reagindo a esta crise com solidariedade global, mas com ódio, colocando a culpa em outros países, em minorias étnicas e religiosas. Não desças os degraus do sonho para não despertar os monstros. Não suba aos sótãos onde os deuses, por trás de suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério é na tua vida. E é um sonho louco esse nosso mundo. Estou no começo do meu desespero e só vejo 2 caminhos, ou viro doida ou santa. A mente sobrecarregada, danos e ganhos. Nosso painel, nossa palestra de agora, com o Dr. Alfredo Simonetti, médico psiquiatra e psicanalista, professor titular de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina São Camilo. Um minuto. Médico colaborador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, professor convidado da PUC para os cursos de pós-graduação na área de saúde, no COGEAI, PUC São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Psicologia Hospitalar, NEPO, São Paulo, curador e palestrante do programa Café Filosófico da TV Cultura e CPFL, coordenador no site www.mapadamente.com.br e autor dos livros Manual de Psicologia Hospitalar, editora Artesã, A Cena Hospitalar, também da editora Artesã, e O Nó e o Laço, da editora Integrare. Eu vou falar agora do Ricardo Rego, que estará também com ele, com o Dr. Alfredo. O Ricardo Rego, da nossa comissão organizadora, médico analista biodinâmico, diretor do Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica, CBT em análise bioenergética, autor do livro Deixa Vir, Elementos Clínicos de Psicologia Biodinâmica. Então, eu vou passar a palavra para eles. Alô? Pronto, Ricardo. Está por aí? Quem? O Alfredo Simonetti. Está. Estou aqui. Está aí? Tá bom. Oi, oi. Vamos lá. Muito prazer estar aí com você. Legal, Ricardo. Aí fazer sua parte, depois eu embalo na minha. Sempre sabe. Te dá preferência para as visitas, né? Começou Tá na bom. casa aí. Ô, Ricardo, quanto tempo? São 20 minutos, né? Tá bom. Tá bom? Depois eu entro aí na...
Tá legal. Então, pessoal, bom dia, né? Quase boa tarde. Muito obrigado ao Ricardo pelo convite. E começar com comentários sobre a música da Maria Ângela, né? Foi música duas vezes para mim. Uma pela música mesmo e outra porque esse sotaque natalense deles dois, no meu ouvido, soa como música mesmo, né? De saudade daquela terra, né? Isso para dizer que achei muito legal esse formato aí da bioarte. Muito bom, nesse tempo tão áspero, né? De isolamento que a gente está vivendo. Bem, o tema dessa fala vai ser essa questão da mente sobrecarregada, né? Eu entendo que esse estado que a gente está chamando de mente sobrecarregada é pré-pandemia, né? A pandemia apenas pode ter exacerbado, mas acho que esse é um fenômeno que a gente já vinha vivendo, né? Do mundo, das circunstâncias que a gente vive, né? E vivia já antes da pandemia, está vivendo agora na pandemia e vai continuar vivendo depois. Um dos meus pensamentos sobre o que acontece com a pandemia é que, do ponto de vista de tendência comportamental ou emocional, ela não trouxe nada de novo. Eu fico pensando, o que é que a pandemia trouxe que a gente já não tinha? Essa tecnologia toda, essa vida tecnológica, ela incentivou, ela acelerou, mas já tínhamos, né? Esse recurso que estamos aqui, de teleconferência, isso já existia. O que não existia é essa intensidade. Então, eu acho que a pandemia ela intensifica tendências outras. É até um comentário. Depois nos pergunta. Alguém pensa em alguma tendência nova que não tinha? Que a pandemia, de fato, criou, do ponto de vista comportamental e emocional, né? Então, eu parti assim dessa pergunta. E aí, pensando que a gente está vivendo essa sobrecarga mental, todos nós, terapeutas, né, estamos trabalhando mais na pandemia do que antes, não é? Por quê? Porque agora aquele tempo do cafezinho, de você sair da sua casa e ir para o consultório, de o paciente se atrasar, né, não existe mais. O paciente não se atrasa, né? Então, você emenda uma coisa no outro. Antes você tinha uma desculpa. O paciente não chegou, eu vou tomar um café e vai ir ali na cozinha do consultório. Nós estamos vivendo uma racionalização do tempo terapêutico que nos exaure. Nós não estamos dando conta, né? Isso sem falar na demanda que teria aumentado para a maioria de nós. Bom, outra questão. Por que a nossa mente está sobrecarregada? Porque eu acho que a gente vive, a tecnologia criou um mundo que é transhumano. Quando o Brasil foi descoberto em 1500, levava, acho que uns 2 meses para vir de Portugal ao Brasil, não é? E levava o quê? 1 ou 2 dias para você ler um livro de 50 páginas. Hoje, você faz Lisboa-Recife em 8 horas. De 2 meses, passou para 8 horas. Mas em quanto tempo você lê um livro de 50 páginas? No mesmo tempo, né? É claro, talvez você esteja pensando assim, não, mas tem leitura dinâmica. Mas, escuta, aqui para nós que gostamos de ler, leitura dinâmica não tem graça, né? Você lê leitura dinâmica para ler ata de condomínio, né? Uma coisa que você goste, um romance ou um livro teórico que a gente curta, não, né? Quem gosta de ler não faz leitura dinâmica. Então, nós temos uma produção de informação muito maior do que a nossa capacidade de assimilação, né? Então, nós vivemos um tempo de uma ansiedade da informação. Ansiedade por quê? Porque tem tanta informação disponível que eu fico ansioso no que eu faço com ela. Então, eu acho que a mente sobrecarregada é uma característica da nossa contemporaneidade, né? E que, momentaneamente, né, a pandemia está aumentando, porque a pandemia está substituindo o contato humano, olho no olho, que é um pouco mais lento, né, por este contato tão rápido da tecnologia. Então, está aumentando
a nossa sobrecarga mental. E será que isso produz ansiedade ou depressão? Essa é outra coisa que eu tenho pensado muito. Também, se alguém tiver opinião, gostaria de ouvir. Nós vivemos a pandemia está nos trazendo um mundo mais deprimido ou mais ansioso? Do ponto de vista clínico mesmo, estou falando. Para nós no consultório, o que temos visto mais? Pacientes mais ansiosos ou deprimidos? Por causa de de tudo, inclusive do excesso de informação. A minha ideia é de que temos um mundo mais ansioso, embora talvez vocês possam assim, não, lá no meu consultório tem muito mais gente deprimindo. Sim, mas é porque a depressão é um ponto de chegada. A ansiedade mantida por muito tempo aponta para a depressão, né? Um trabalho muito bonito que eu vi, já faz uns 10 anos esse trabalho, do pessoal de Harvard. Eles pesquisaram a vida de várias pessoas com depressão. Pesquisaram para trás. 5 anos, era uma pesquisa retrospectiva. O que aconteceu na vida das pessoas que estavam deprimidas? E a imensa maioria desse grupo que eles pesquisaram tinha tido, nos últimos 5 anos, algum transtorno de ansiedade. Não estou falando que estava ansiosinho, agitado, estressado, não. Transtorno de ansiedade psiquiátrico mesmo. Ou tinha tido pânico, ou tinha tido TAG, TEPT, fobia, alguma ansiedade importante. Então, a tese é essa, de que a ansiedade mantida há muito tempo aponta para a depressão. Nós estamos há 8 meses na pandemia, digamos assim. E a primeira reação é de susto, né, não sabemos para onde ir, não sabemos, não nos falta informação. O que nos falta é saber qual informação a gente acredita, seja sobre o vírus, seja sobre o contágio, agora sobre a vacina, né? Então, nós estamos bombardeados de informação, estamos sobrecarregados de informação e com a angústia da escolha. É um tempo bem existencial, né? A nossa angústia da escolha. Você vai tomar vacina ou não? Qual delas? Né? Então, assim, e você vai ter que tomar essa decisão sem evidências. As evidências são frágeis, as informações são múltiplas e contraditórias, né? Eu acho que é a angústia da escolha que nos apresenta. Bom, por que eu acho que é ansiedade? A sobrecarga provoca ansiedade, primeiro, a sobrecarga de informação, de trabalho, né? Provoca primeiro ansiedade, depois depressão. E a ansiedade tem tudo a ver com a sobrecarga da informação. Vou definir ansiedade e depressão assim, só para nosso uso. Ansiedade é vida acelerada e ampla. É a vida rápida e aberta. Tudo penso muito, faço muitas coisas e estou muito interessado. E depressão é a vida lenta e estreita, né? Então, primeiro a gente está nessa fase. É muita coisa, muita informação. Embora estejamos trancados dentro de casa, a tecnologia... Essa é uma diferença da pandemia atual, comparado com a gripe espanhola, por exemplo. Na gripe espanhola, talvez as pessoas estivessem tão angustiadas com a doença e com a morte quanto a gente. O que eles não tinham era a possibilidade de comunicação, de tempo real, né? O que, para nós, aumenta a ansiedade, né? Então, então tá, esse é o nosso problema, digamos assim. E aí eu fiquei pensando, e aí? O que é que nós vamos fazer com esta mente sobrecarregada? Né? Vamos aprender a desligar os celulares? Vamos aprender a... Sim, eu acho que esse talvez seja um exercício, mas eu duvido que a gente consiga. Eu acho muito difícil. Né? Tem uma frase que eu vi nesse vídeo sobre o dilema das redes sociais, que alguns de vocês viram, o cara falando que o WhatsApp, quando você acorda, você tem 2 opções. Ou você vê as mensagens enquanto faz xixi ou depois. Né? Assim, não é... Você vai ver. A sua escolha é se você vê enquanto você está lá ou se você deixa um pouquinho para depois, porque ninguém resiste. Então, a ideia da gente resistir à tecnologia é muito complicado. Não há na história humana nenhum exemplo onde a gente abandonou uma tecnologia. Nenhuma cultura abandonou a roda depois que a desenvolveu. Nenhuma cultura abandonou o arco e flecha depois que a desenvolveu. Nenhuma cultura abandonou o fogo depois que a desenvolveu. Nenhuma cultura abandonou a escrita, que é outra tecnologia que mudou a subjetividade humana fantasticamente. Né?
Então, assim, eu acho que essa visão de abandono da tecnologia e a gente caminhar para opções como viver em comunidade mais simples, ela existe, mas para poucas pessoas. Pessoas que têm a cabeça muito legal. Não é a maioria de nós não dá conta de ir viver, né, em Mauá, em Matutu, né, ou não sei aonde. Você até pode querer, mas a gente não dá conta. Você vai ficar lá, depois você vai ficar ansioso com o isolamento, você vai voltar, né? Então, nós temos que ter uma outra opção. Qual é a opção que eu penso, né? Que é assim, nós gostamos de falar mal da tecnologia, né? Virou nosso esporte predileto, meter o pau na tecnologia. Mas eu acho que a gente vai ter que aprender a fazer outra coisa, porque, como eu estou dizendo, eu acho difícil que a gente abra mão dela. Eu acho que a gente vai ter que encontrar uma maneira de simplificar a tecnologia. E nós já fizemos isso enquanto espécie. Vou, para terminar, contar essa historinha. Quando o ser humano descobriu a tecnologia tão poderosa quanto a informática, quanto a vida virtual, que nós estamos curtindo, usando e nos lambuzando, né? Porque eu acho que nós estamos naquela fase, não sei se foi o Ricardo que escolheu o título, né? Mas danos e ganhos da mente sobrecarregada. É isso mesmo, né? Nós estamos nos ganhos, estamos nos lambuzando com a tecnologia, né? É a nossa fase. Bom, mas enfim, já vivemos outros momentos de nos lambuzarmos com a tecnologia que foi fantástica, que mudou o mundo, o fogo. Então, eu vou contar uma historinha que é assim, é uma fábula sobre a descoberta do fogo. Então, tinha lá os homens pré-históricos, viviam lá nas cavernas, morrendo de frio, de noite não fazia nada porque era escuro, né, morrendo de medo dos bichos. E, de vez em quando, aparecia um fogo no céu, que era um vulcão que tinha lá perto. E o vulcão jogava aquele fogo, mas logo apagava. E aí o ser humano não podia desfrutar muito daquele fogo, né? Mas, uma hora, caiu do vulcão um tição. Aí o chefe lá de uma tribo, digamos assim, foi lá, pegou o tição e, muito curioso, encostou numa palha. Aí fez uma labareda. Ele falou, nossa, consegui aqui um fogo. Aí ele soprou e apagou. Falou, agora apaguei. Aí encostou o tição de novo noutra palha. Falou, agora... Ou seja, ele domesticou o fogo, né? Isso foi fantástico, porque aí ele pôde cozinhar, né? Que cresceu a humanidade a partir daí, porque o fogo substitui o seu estômago, né? O seu intestino na digestão, já fica muito mais fácil. Ele pôde se proteger do bicho, porque com fogo, né, o bicho não se aproximava. Ele pôde fazer a conversa em torno do fogo, que talvez tenha sido, do ponto de vista social, uma das coisas mais fantásticas, que tanto criou a fofoca, como nos lembra o Harari, ou criou esse bate-papo, né? E então, o fogo tinha muitas vantagens. Só que tinha gente na aldeia, na tribo, que era contra essa nova tecnologia. Falava assim, mas que negócio é esse do fogo? Isso é um artifício. Imagina, esse negócio de conversar na claridade, você olhando a cara das pessoas, você vai perder a sensibilidade da voz. Vamos perder essa subjetividade. Além disso, esse negócio vai dar merda, vai pegar fogo na floresta, você vai pôr fogo dentro da caverna, não vai dar certo, essa tecnologia é perigosa. Era o tio Vânia. O tio Vânia era contra a tecnologia do fogo. Disse, não aceito, a gente tem que ter uma vida mais simples, nós seres humanos não fomos feitos para o fogo. Né? Eu vou embora. Aí o tio Vânia foi embora da aldeia. E ficou lá o pessoal usando e abusando do fogo, a nova tecnologia, a nova informática daquela época, digamos, a virtualidade, né? A nova tecnologia. Só que tinha um detalhe, tio Vânia era muito guloso. E no domingo, quando a tribo se reunia para fazer o churrasco, saía aquele cheiro de carne assada que atravessava a tribo e tio Vânia sentia. E aí tio Vânia vinha porque ele queria comer o churrasco. Qual é o final dessa história? Né? Tio Vânia continuou resistindo, mas ele não conseguia resistir muito, porque o fogo tinha um ganho para ele, que era o churrasco, que ele não resistia. Né? Eu estou contando toda essa história para dizer que o fogo já foi muito perigoso, concorda? Mas olha hoje,
como nós simplificamos o domínio do fogo. Nós inventamos um negócio chamado palito de fósforo, que você tem o fogo sobre seu controle de uma forma simples. É um pedacinho de madeira molhado numa substância química. Olha como nós evoluímos enquanto simplificação e controle de uma tecnologia. Né? Se nós já fizemos isso com uma tecnologia muito poderosa, que foi o fogo. A dominamos a tal ponto que ela está num palito de fósforo hoje. Seguro e útil. Eu acho, a minha fantasia é de que não sei quanto tempo vai levar, mas nós vamos aprender a simplificar a tecnologia e o excesso de informação que está sobrecarregando a mente. O ser humano é muito... Eu sou otimista. Eu acho que a gente vai descobrir alguma coisa, por exemplo, como você tem um excesso de informação, que é o número de telefones que você tinha que guardar na sua mente, ou que você tinha que guardar na sua agenda. O que nós inventamos? O celular faz isso por a gente, né? Então, eu já não preciso decorar números de telefone. Eu não preciso mais decorar caminhos. O Waze faz isso por mim, né? Eu não preciso mais ter uma biblioteca em casa. Eu entro no Google, entro e está lá o que eu tenho. Nós vamos encontrando substitutos para as nossas capacidades cognitivas, que primeiro nos atormentam com essa sobrecarga, mas depois a gente simplifica, né? Eu não sei como nós vamos descobrir o palito de fósforo da tecnologia, mas eu acho que vamos, né? E eu acho que então o caminho para essa mente sobrecarregada, por um lado, é buscar essa simplicidade. E outra, e acho que aqui entra a gente, né, terapeutas, desenvolver as habilidades humanas que favorecem essa simplificação. Quais são? A capacidade de fazer síntese, né? De você pegar um monte de informação e sintetizar, a capacidade de enxergar padrões nessa sobrecarga de informações, porque aí eu vou falar em termos de padrões e não em mais de unidades de informação, né? E a capacidade de fazer escolhas e deixar coisas de fora. A gente não consegue fazer tudo o que a gente quer, tudo o que a gente pensa. E a gente pensa em cada coisa, não é não? Então, nós temos essa mente sobrecarregada pelos nossos desejos, pelos nossos projetos. Cada um de nós tem mais projeto do que a gente dá conta, ou não? Quando não tem, é porque está no deprimido ou no tédio. Mas, de um modo geral, você tem mais livro para ler, você tem mais coisa que você quer escrever, curso que você pensou, coisa que você vai fazer, né? Então, assim, eu diria que essa sobrecarga nós vamos ultrapassá-la e não recusá-la, né? Só para citar a referência, essa historinha que eu contei, se alguém quiser ler, é um livrinho fininho, chama O Dia que eu Almocei Meu Pai. É um romance, foi escrito em 1960, nada a ver com psicanálise, embora eu seja um psicanalista, não tem nada de Édipo, não sei porque o cara botou esse título lá, mas conta a história do tio Vânia. É uma delícia de ler e, para mim, é a fábula que nos mostra como lidar com essa sobrecarga. Não nos mostra, não, né? Só nos aponta essa direção. Ricardo, acho que está bom, né? Acho que era isso. Vou passar aí de volta para você. Bom, você que sabe aí. Então, muito obrigado. É sempre um prazer aí, né, ter contato com a sua sabedoria. É muito legal a sua participação. Acho que muita coisa boa aí trouxe para a gente, né? Bom, vou começar a minha parte. As pessoas que me conhecem sabem, né, que eu gosto muito de dialogar com imagens e tal. Então, deixa eu colocar aqui o PowerPoint, né? E já vamos começar aqui a minha parte. Então, é isso, né? Realmente, essa história da mente sobrecarregada não é fácil, né? Enfim, mas como tudo, né? A gente tem danos e ganhos, né? São oportunidades, novas aberturas. Todo mundo tem comentado isso. Tem uma parte que é difícil, mas tem uma parte que é um desafio aí, né? É uma oportunidade de crescimento. Então, primeiro eu trouxe essa imagem, que foi mais ou menos como eu me senti
né, eu vou fazer uma viagem que é um pouco assim, vou falar muito do particular, depois eu vou para o geral, depois eu volto para o particular, né? Eu acho que, né, porque eu fui muito tocado por algumas vivências aí nesse período de pandemia. O primeiro, né, por exemplo, eu tenho uma mãe, né, com 88 anos, que está lá relativamente bem de saúde, estava com as cuidadoras, né, 24 horas por dia. E quando chegou a pandemia, falou, bom, idoso, né, ainda mais nessa idade, tem que ser preservada. E o que aconteceu? Todo mundo parou de visitar, né, eu, meu irmão, os netos, todo mundo falou, não, tem que preservar, né, ao máximo, deixá-la o mais isolada possível. E o que aconteceu? Ela começou meio a definhar, ficar mais quieta, né, tendendo para uma coisa melancólica, depressiva. Aí, conversando, né, com algumas pessoas, falou, olha... Ricardo, só para você, só interrompendo, você precisa colocar no modo apresentação. Ah, tá. Peraí, não está no... Não. Peraí, o que está faltando aí? Está aparecendo só a tela, Ricardo. Tem uma coisinha embaixo, como se fosse um quadradinho. Num deles está modo apresentação, apresentar tela cheia. Peraí, aonde que está isso? Aí, agora foi. Foi? Está com a tela cheia. Agora está indo aí? Só que agora está indo um monte de slide. Isso. Não, tá bom, agora parou, né? Agora parou, beleza. Agora está indo. Tá bom, aí pela dica. Valeu. Então, é isso, né? Ela começou a definhar, a gente falou, olha, vamos mudar o sistema. Todo mundo começou a voltar a almoçar com ela, fazer visitas, e realmente ela deu uma recuperada. Então, já foi um fato, falou, olha, esse negócio de isolamento tem o seu limite, né? De repente, falou, olha, a pessoa pode estar muito bem isolada do vírus, mas pode ter um problema mental, uma depressão, ou, enfim, né? Muita coisa, a gente acabou mudando o sistema, arriscando um pouco o vírus, porque vimos que não ia dar certo. Aconteceu também, né, em algum momento desse ano, que ela acabou, estava com falta de ar, foi para o hospital, teve um diagnóstico de Covid. Né, foi aquele susto, né? Falei, nossa, com 88 anos, com toda a proteção, né, relativa que a gente deu, e foi um momento muito tocante, assim, né, para mim, porque, de repente, eu estava vendo aquela pessoa, né, minha mãe, a dona de casa, a vida inteira dedicada para os filhos e para os netos, e, de repente, ela estava internada, isolada. Falei, será que ela vai morrer longe dos filhos, né, longe de todo mundo? Foi um momento muito, muito forte, assim, e me questionou, será que precisa isolar mesmo? Será que a pessoa não tem direito de estar com alguém que ama, né? Foi um momento muito tocante dessa pandemia, né? E o terceiro fato que me aconteceu foi a ocasião de eu estar com um amor à distância, né? Com uma pessoa que não mora na mesma cidade. E no começo da pandemia a gente foi inventando jeitos, né? A gente, enfim, assistia o mesmo filme ao mesmo tempo, com o telefone ligado, ia conversando, como se estivesse no sofá da sala. A gente almoçava com o vídeo ligado, como, né, e combinava horário. Mas isso começou a não ser suficiente. Chegou um momento, né, depois de uns 4 meses de pandemia, que eu falei, olha, dane-se o isolamento, vou pegar um avião e vou ver a pessoa, porque, sabe, estava ruim, será que vai acabar essa história? Então, são essas vivências que me fizeram, né, pensar um pouco assim, né, falar, olha, né, essa outra imagem, a chuva está crescendo e toda essa coisa do isolamento, né, comecei a me questionar, né, todo mundo falando, né, contra aglomerações, olha o risco, olha o corona, e eu pensando comigo, né, será que eu sou um egoísta, um idiota, um canalha, né, todo mundo falando que não é. E eu estou desafiando o isolamento aí, de alguma maneira, né? E não consigo fazer diferente. Isso me obrigou a uma reflexão, né? Fiz um longo caminho, né? Quando eu tinha que falar aqui para as 3.000, só bom, como é que eu vou refletir? Aí vamos para o geral, né? E nessa procura, me topei com um livro muito, muito interessante, que eu até recomendo, especialmente para as mulheres, né? Que o título já diz tudo, né? O homem é um animal racional. E a mulher? Né? O que ela questiona, né, a autora, ela é uma filósofa, e ela traz que isso, né, quando o Aristóteles foi o primeiro que falou o homem é um animal racional, ele se referia ao homem mesmo, né, a mulher não, né, isso que é muito interessante, né,
Então, nós vamos lá pegar um pouquinho Platão e Aristóteles, né? O que eles, né, falaram, principalmente Aristóteles. A razão é o que importa, né? Os afetos, desejos, sentimentos, eles escapam ao controle racional e devem ser eliminados, tá? O mundo dos afetos não pertence ao universo masculino. Sentir não seria próprio do macho, ele apenas pensa. O sentir é próprio da fêmea, tá? Isso está lá, né, nos gregos antigos, né? E falava assim, né, o Aristóteles, que o sexo feminino se caracteriza por uma impotência, visto que é incapaz de produzir sêmen, o qual seria o portador exclusivo da alma para o embrião. É um machismo muito forte, né? E a gente vai ver que isso perdura ao longo de toda a história do pensamento ocidental, né? Inclusive com essa coisa, um argumento, né, científico. Para Aristóteles, ela é científico. A mulher não produz sêmen, a alma está no sêmen, então o novo humano que vem depende do macho e o macho é superior. Ele falava coisas, inclusive estranhas, né, como que os machos têm mais dentes que as fêmeas, nos humanos, nas ovelhas, nas cabras e porcos, que é óbvio que é bobagem, né, mas nunca se deu, né, as pessoas não tinham o hábito empírico de checar, né, se o mestre Aristóteles falou, era verdade, é só olhar para as bocas, é o mesmo número de dentes, né? E o conceito que tinha, então, naquela época, que a fêmea é um macho mutilado. A gente vai ver que isso vai desdobrar muito, né, ao longo da história do pensamento. Acho que tem um reflexo disso né, na questão da inveja do pênis, do Freud. Então, eu comecei a me dar conta, né, de que, né, a gente vem dessa tradição. E mesmo no século das luzes, né, do iluminismo, o que se vê é que o uso pleno e adequado da razão está reservado ao sexo masculino, né? Rousseau e Kant, né, grandes filósofos, escreveram textos misóginos, e a tal Declaração dos Direitos do Homem, em grande medida, era para o homem masculino mesmo, né? Tanto que essa Olympe, né, era uma ativista da época da Revolução Francesa, ela propôs que se aprovasse a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791. E talvez não por coincidência, ela foi guilhotinada em 1793. Ou seja, o feminino realmente, né, não tem muito espaço. Então, tem toda essa coisa, o homem não chora, né? Todo mundo já ouviu falar, eu já penei, né, muitos anos de terapia para reaprender a chorar, porque me ensinaram isso, eu comprei a ideia e por muito tempo, né, é uma dificuldade enorme de ter essa coisa tão boa e tão simples que é o choro, né? Tem esse tema que o Goya retrata, né? O sono da razão produz monstros. Então, mesmo recentemente, a gente tem, né, essa tese do predomínio da razão, não deixar os afetos surgirem, né? Como uma coisa superior mesmo, né? Recentemente, né? Agora do século passado, o filme Alien, né? Toda a série, que representa muito isso, né? Se você não tomar cuidado, vai arrebentar do seu peito um monstro destruidor, né? Que esse alien sempre uma cena muito chocante, né? Esse alien, olha, combata os afetos, segure a onda aí, porque se você deixar as coisas virem, isso pode complicar tudo, né? E a gente vê como a consequência dessa lógica, né? Das mulheres não são racionais, as mulheres são inferiores, né? A questão do voto, né? Então, apesar da Declaração dos Direitos do Homem ser de 1789, a Constituição Americana também, em 1776, por muito tempo as mulheres foram impedidas de votar, né? Eu achei até um mapa aqui, que eu achei muito interessante, que é isso, olha as datas em que foi atribuído o voto às mulheres. Vejam, né? Por exemplo, o Brasil foi em 32, foi tudo do século passado, né? Muitos raros, né, ali em 1902 na Austrália, na Nova Zelândia, mas na imensa maioria dos países foi uma conquista muito recente, né? Por exemplo, ali na Arábia, no ano 2000, já nesse século 21. Então é muito chocante ver que nós vivemos de uma tradição, né, muito patriarcal e que despreza ao mesmo tempo as mulheres e os afetos, tá? Então, e mais ainda para a gente que é psicoterapeuta corporal, né, a relação entre homem e mulher está, por sua vez, apoiada em uma outra relação, também vista como hierárquica por natureza, a relação entre a alma e a razão e o corpo, né? E a tese é que os corpos mortais geram filhos também mortais. As almas imortais geram conceitos, virtudes, verdades eternas, tá? Então,
dentro dessa tradição, o que acontece? O que é superior é o masculino, a razão, a alma, né? E como inferior ou desprezível, algo a ser controlado ou mesmo combatido, o feminino, o afeto e o corpo, tá? E, felizmente, né, a gente começou no século passado movimentos a questionar. Acho que o primeiro talvez tenha sido o Freud, né, com a frase dele: precisamos amar para não adoecer. Ou seja, a importância dos afetos, né, essa crença de que a gente é movido pelos afetos, que os afetos não são algo desprezível, não são algo atávico, não são uma coisa a ser simplesmente abafada, e sim que tem que ser vista, a gente tem que acessar os afetos, tem que, enfim, viver os afetos, né? E toda a neurociência, né, do fim do século passado e desse começo, principalmente com Damasio, com o erro de Descartes, né, tem todo um campo da neurociência afetiva aqui mostrando que, olha, o afeto é o que move o ser humano, o afeto é uma parte da engrenagem mental, ele não é contra a razão, sim, ele faz parte da razão, da tomada de decisões. E a gente vê que na política, né, antigamente era muito o debate das ideias, hoje se tem essa crença, né, de que, olha, o que interessa é mexer com a emoção do eleitor, tanto que o marqueteiro sempre é uma peça importante, né? Na economia também, se achava que os humanos faziam escolhas racionais na compra e venda, e hoje está muito claro, né? Vários economistas ganharam o prêmio Nobel mostrando que o fator emocional é importante, tá? Então, inclusive aqui, né, eu fiz um pequeno levantamento, né, do tema do toque afetivo, que é uma coisa muito pesquisada. A gente vê aqui, né, na parte inferior à esquerda, o número de pesquisas, né? Eu pesquisei nesse PubMed, que é onde né, tem a lista das pesquisas, né, das publicações científicas mais relevantes, 565 resultados sobre toque afetivo, ou seja, é um campo de estudos muito recente que mostra, né, o que a gente já sabe há muito tempo, mas de que, como é que se diz, o toque não é só uma coisa tátil, né? Ele é muito importante na comunicação afetiva, ele é muito importante no contato social, né? É uma coisa que a biodinâmica já trabalha há muito tempo, né? Todas as linhas corporais, mas especialmente a biodinâmica, trabalham já muito com isso, né? De você, né, tocar as pessoas, isso como é uma coisa fundamental, né? E hoje a ciência também mostra, olha, então a importância, né, do afeto em todos os campos, como, aliás, né, os primatas já sabiam, né? A gente vê que nos primatas essa coisa do toque é muito relevante, entre os mamíferos também, né? Mas era uma coisa muito desprezada, né? A coisa do toque, do contato, né? Por exemplo, você pega uma aula de educação física, né? Eu tenho certeza que ninguém, numa aula de educação física, foi ensinado a fazer uma massagem. Seria um uso, né, muito interessante, você pegar as crianças, olha, toca uns aos outros, conhece seu corpo, toque no seu pai, na sua mãe, é um meio de contato, mas não, né? É uma coisa totalmente impedida, é feio, pode ser erotizado. Enfim, hoje, né, toda a importância dos afetos, né, ligados a tudo, né? Na economia, na política, na ciência, né? Os afetos estão recuperando esse poder que foi, né, por milênios, condenado a um papel inferior. E uma das conclusões que poderia tirar é isso, que os seres humanos, tal como todos os mamíferos, são animais emocionais, né? Aquele epíteto do animal racional. É claro que existe alguma racionalidade, né, no humano, mas se você quiser entender os humanos, né, isso, toda a psicanálise, a neurociência confirma isso, tem que entender o papel da emoção, tá? Então, toda aquela questão da filosofia grega antiga, né, da razão, e da alma e do masculino, de repente vem a importância do feminino, a importância do afeto, a importância do corpo, tá? Então foi todo um percurso que eu fui raciocinando e pensei nisso também, né? Eu vendo toda a minha formação, pus aqui alguns autores importantes, claro que a Gerda se destaca, né? Freud, Reich, Kellerman, Navarro, Boadella, Lowy, todos homens, né? Homens brancos, né? Do hemisfério norte, europeus ou norte-americanos, né? E me deu uma sensação muito boa. Falei, olha, né, inclusive tem um dado interessante aí, né, que todos esses homens são chamados pelo sobrenome, que é uma coisa, vamos dizer, mais impessoal. E a Gerda é a única que é chamada pelo nome, a única mulher e a única que é a Gerda, né? O Boysen, quando fala, a Gerda falou isso, a Gerda falou aquilo, a Gerda descreveu não sei o quê.
Então, me deu uma sensação muito boa, né? Eu, como um homem branco e etc., né, muito ligado à ciência desde sempre, né, com um pai cientista, ao longo do meu caminho vou sempre descobrindo a importância dos afetos, e a biodinâmica foi um bom, né, um excelente veículo para isso, por essa abordagem mais feminina, mais maternal, né? Isso me acrescentou muito, foi muito importante para ser um ser humano mais completo. Então, me veio uma coisa muito interessante, falei, puxa, né, não é à toa que eu escolhi esse caminho da biodinâmica, né, um caminho mais que aí incorpora o corpo, incorpora o afeto, incorpora o feminino, né, fica uma coisa mais completa. É claro que não precisa ser totalmente macho, totalmente fêmea, né? Os homens podem ter um lado feminino, as mulheres podem ter um lado masculino, né? Isso é muito próprio da nossa cultura atual, mas é importante ver que ainda está entranhado no nosso sistema cultural, né? Nossas cabeças, né? Esse desprezo pelo feminino, desprezo pelo afeto, desprezo pelo corpo, é um conjunto, percebe? Foi muito interessante, eu nunca tinha juntado essas pecinhas, né? Que, né, quando a gente está lidando com o afeto, com o corpo e com o feminino, a gente está, de alguma maneira, se opondo ao sistema patriarcal que ainda é vigente, tá? E aqui também, né, eu pus aqui o grupo de pessoas que fez, né, o livro do Toque na Psicoterapia, sou eu, né, o homem, com mais várias mulheres. E para mim foi muito bonito também perceber isso, né, na biodinâmica, no encontro das 3 bios, a potência do feminino, né, a comissão organizadora das 3 bios, quase toda de mulheres fortes, bacanas, interessantes, inteligentes, né? Às vezes é difícil segurar a onda, né? Antigamente, eu e o Cláudio Wagner, quando ele saiu, eu falei, vixe, né? Esse monte de mulher eu sozinho. Hoje tem o Rodrigo aí para me dar uma força no papel do masculino. Mas foi muito bom, né? Tem sido muito bom para mim ter todo esse contato com mulheres, né, bacanas, e produzir coisas junto, né? Produzir o curso de biodinâmica, produzir esse encontro das 3 bios, né? É um louvor à potência do feminino. E eu acho que esse encontro está sendo mais um exemplo disso, né? De como o feminino é potente, né? É uma coisa idiota essa separação que vem lá do Aristóteles e do Platão, né? De que as mulheres são inferiores, né? Eu acho que, sei lá, tem as explicações históricas aí, e essas teorias legitimaram, né? Muitos comportamentos como esse, de impedir o voto das mulheres, né? Então, o que isso, né, traz, então, de concreto, né, para falar, então, sobre aquilo tudo que eu vivi, né? Me veio isso lá, em tempos tão áridos de afeto, qualquer borrifinho de amor refresca a alma. Então, a gente precisa de afeto, tá? Quando vai pensar, né, os danos decorrentes da privação afetiva são importantes, e esse risco precisa ser considerado, tá? É uma coisa assim, olha, quando você vai pensar na pandemia, acho que por isso tem tanta gente transgredindo, porque e fiquei com a impressão que os responsáveis pelas políticas de saúde, eles pensam no ser humano como uma máquina biológica, olha, então tem que proteger do vírus que chega e contamina, mas o que eu vejo nas políticas não tem uma preocupação com o lado afetivo. Bom, e os afetos, como é que você vai fazer? Se a pessoa estiver privada de afetos, ela vai fazer o que eu fiz. Ela vai visitar a mãe, apesar do risco, ela vai encontrar com a namorada e pegar um avião que pode estar contaminado, porque o afeto é o que move a gente. Então, se você quiser fazer uma política realmente de prevenção da pandemia, a gente tem que levar isso em conta. Não é possível pensar nos seres humanos como máquinas racionais que devem evitar o contato com o vírus, né? É uma coisa assim, né? Os afetos, e especialmente os contatos afetivos, deve ser levado em conta quando se pensa nas condutas da pandemia, né? Tanto no plano individual quanto no coletivo. É uma coisa, a gente como terapeuta, a gente como pessoa, a gente como cidadão, né, que influi na política, a gente tem que começar, especialmente como profissionais do campo, tem que começar a falar essa verdade. Olha, todo mundo tem que levar em conta os afetos, não dá para fazer uma programação. O que acontece? Você fecha demais, não leva em conta o afeto. Como é o afeto que move o ser humano, ele vai acabar transgredindo, e aí transgride de uma vez, sem controle, né? É uma coisa, não sei, é uma visão que eu estou apresentando aí para discussão, para a gente conversar, né? Toda essa tradição, quando eles vão implementar uma política de saúde, no fundo, o que predomina é isso, né? Uma visão da razão,
de um jeito masculino, então proíbe, né? O que faz com a aglomeração? Proíbe, pronto, não, põe a polícia, não deixa aglomerar, a coisa fura, né? Porque tudo que é controlado dessa forma, né, acaba furando. Teria que a gente pensar de uma outra maneira o humano, né, incluindo, né, esse lado todo do corpo, das pulsões do corpo, dos afetos, dessa visão mais feminina do acolhimento, mas vamos deixar a mãe morrer sozinha lá, né? Não é possível, sabe? Tem que ter algum jeito das pessoas entrarem protegidas, os médicos não entram. Talvez as pessoas possam entrar também devidamente protegidas para dar um conforto. E a gente sabe, né? A gente que lida com afetos, que é super importante. Uma pessoa que está doente, se ela tem um contato afetivo, isso é muito bom, ela se recupera mais facilmente, né? As grávidas no parto, é importante ter as doulas do lado. Enfim, né, me deu essa sensação de que eu não estou tão errado ao fazer essas coisas que eu fiz, porque eu tenho afeto e o afeto me move e eu vou agir, né? Eu e qualquer ser humano vai acabar agindo movido pelos seus afetos. Então, a gente tem que, vamos dizer, colocar esse elemento na nossa equação, né, para ver o que faz com essa pandemia. Então, basicamente, é isso. E agora a gente tem um tempo, então, para discussão. Né? Vamos abrir aí. Quem quiser perguntar ou fazer comentários, a gente tem, né, mais uns 20 minutos aí para trocar ideias. Era um recado meio curto e grosso aí que eu tinha para dar. Então é isso. É isso aí, nós temos mais 20 minutos. Priscila, quer comandar a parte de debate aí? Vamos ver quem quer falar, né? Tá bom. Só uma coisa, uma orientação, eu peço para quem for falar, abra o microfone, diga o nome e seja sucinto na pergunta, para a gente poder ter tempo das respostas, por gentileza. Jefferson, você enxerga aí quem vai perguntar? É mais fácil você... Ou então a pessoa pode passar o nome dela aqui no chat, e aí eu chamo a pessoa e ela faz a pergunta. Ótimo. Se inscrevam aqui no chat e eu chamo. Mas também, se alguém quiser fazer algum comentário, pode ir fazendo aí, né? O Marili aqui, ó. Jefferson. Bora lá. Tá bem. Ricardo, que bom, que ressonância aqui, ó. Eu estava pensando que você falou, olha, se quiser falar outra coisa, também você pergunta. Ótimo. Obrigada. Então, é um comentário. Primeiro, parabéns, Ricardo, pela fala, assim, nossa, me tocou profundamente. Achei que você trouxe questões, assim, muito pertinentes, assim, e muito fundamentais, assim. Eu penso que, né, a gente está aqui nesse debate, enfim, nesse tema dessa odisseia, mas acho que a questão dos afetos, né, é uma questão realmente para a gente poder também pensar como algo que é o nosso GPS, né, nas questões, assim, e a gente às vezes se solta um pouco disso. Mas, enfim, eu participo de um grupo de mulheres chamado Potências, e esse grupo surgiu na pandemia, né, por conta mesmo de todas as questões que a gente está colocando aqui nos debates, enfim. E é muito interessante, está sendo um movimento assim, muito, muito bacana, muito interessante, porque a gente tem feito uma prática, e acho que isso começou muito naturalmente, que foi o que o colega que falou antes do Ricardo, né, estava dizendo, de como que a gente precisa focar, né, nas capacidades, como que nesse momento a gente tem que rever, né, a nossa possibilidade de como a gente está fazendo as escolhas, como a gente está fazendo a síntese, como que a gente está usando as nossas habilidades. E interessante, porque nós fundamos um grupo aí de mulheres para a gente fazer justamente isso, para a gente poder rever e pensar como usar as nossas potências nesse momento. E está sendo uma experiência muito bacana. Tá bom, legal. Ótimo. Você tem uma pergunta, Marili? Não, mas eu queria mesmo era falar desse grupo, né? Mas agora, tá pensando aqui no que o Ricardo falou, como é que a gente poderia aqui, né, no grupo, pensar, e aí o Ricardo também, se ele puder responder, como que seria essa questão dos afetos,
né, nesse momento, assim, por exemplo, em termos de políticas públicas, como ele disse, a gente não tem algo sobre isso, de fato, não se pensa nesse ponto. Mas a gente pensando aqui, né, o que seria, assim, o que nos vem, né, assim, a partir da fala dele, o que nos inspira, o que nós podemos pensar sobre isso? Ok. Olha, eu diria assim, talvez não sei, sonhando assim, né? Eu acho que é totalmente impossível acontecer o que eu vou falar pelo contexto político, mas eu acho que o Ministério da Saúde devia convocar pessoas, né, de todas as linhas, aqui das 3 bios, psicanalistas, psicodramatistas e junguianos, para formar um comitê para assessorar e dar ideias, sabe, de prevenção de saúde mental, não sei, pode ser lives ou textos, ou, enfim, esses grupos de movimento que a gente tem feito, patrocinar, sabe? Acho que eu tenho visto muito resultado, né? O pessoal da biodinâmica está propondo, vejo outras linhas também que até podem contar como é que está sendo, mas é uma coisa ainda amadorística, assim, a gente atinge algumas dezenas de pessoas, mas tem um programa do governo, não custa nada, isso seria uma mixaria. Põe 100 pessoas fazendo atividades, conversando sobre, sabe, fazer vídeos e atividades de troca de ideias. Enfim, isso, por exemplo, seria uma coisa simples de fazer, barata, mas que, infelizmente, né, falta total de sensibilidade aí dos dirigentes, eu acredito que não vai ser feito, né? Mas, enfim, e começar a se falar sobre isso, né? A gente, como profissional, a gente nas lives trazer esse tema, sabe? A gente, enfim, começar a vibrar essa ideia e falar, olha, não é inferior à razão, né? A razão e sentimento, o corpo e a alma, masculino e feminino. Falar, olha, existe uma potência, né? O ser humano completo vai vir dessa potência afetiva que inclui o feminino e o corpo. Né? A gente acho que é muito discriminado, né? Muitas vezes nas faculdades, né? O corpo fica uma coisa menos importante, fala como psicoterapia corporal, né? Psicoterapia é uma coisa da mente, não tem nada a ver com o corpo. Já ouvi muito esse tipo de crítica. Enfim, tem muitas frentes onde a coisa pode ser feita, né? Mas infelizmente a nível de governo seria uma coisa simples eu acho que não vai ser feito, né? Espero que algum iluminado se toque aí e faça, mas, enfim, acho que é isso. Eu tenho uma boa notícia nesse sentido, porque o governo do Espírito Santo, junto com a Universidade Federal do Espírito Santo, né, do Departamento de Psicologia, e eu fui convidada para participar desse projeto, é de trabalhar essa metodologia do estresse reverso com os militares, né, a polícia militar. E lá também a Maria Ângela já trabalha um projeto de grupo de movimento, ela é da bioenergética, já há muito tempo com policiais militares. Eu acho que os resultados são bem visíveis e seria muito importante ter espaço de apresentação desses trabalhos também, né? Que é uma boa troca. A psicoterapia corporal entrando nessas instituições. Tá. Uma ótima notícia aí, Dolores. Gostei muito de saber. É uma coisa tão óbvia, tão importante. É bom saber que alguém em algum lugar está fazendo isso. Sim, muito e bom. A gente teve a oportunidade de trabalhar também com os bombeiros, né, militares. É uma instituição mais aberta, os bombeiros. E projetos virão aí. Vamos ver. Maravilha. Parabéns aos nossos convidados, aos nossos palestrantes. Muito bom. Liane, você quer falar? Fazer uma pergunta. A Liane queria fazer uma pergunta rapidinho, pode ser? Que ela mandou aqui. Posso falar? Na sequência a gente já passa para você, o Carlos. Pode ser? Ricardo, primeiro, parabéns. Gostei muito de você resgatar a mulher, né, Ricardo? Claro. Não dá mais para ficar naquele lugar, não. E eu acho que a primeira vez que conheci a Gerda lá, em 1900, sei lá o quê, ela, a mim foi muito, era a nossa Melanie Klein, né, da nossa área. E a exuberância dela, a não simplicidade dela, para mim fez muito sentido na minha vida. Foi muito legal. Ela era uma mulher que ela chegava e aparecia, né? Ela não era nada simples, e isso dava para a gente muita energia.
Adorei, Ricardo. Mas a minha questão é com Simonete. Simonete, posso te Bom. perguntar uma coisa? Então, Simonete, quando você falou aí que a gente já conhecia tudo que esse mundo trouxe para nós, né? Eu fiquei pensando, já faz muito tempo que eu dava supervisão e terapia aqui, mas eu acho que houve uma transformação muito grande. Adorei a tua fala do fogo, chegar no fósforo. Eu também tenho certeza que daqui a uns anos isso aqui vai virar uma história fantástica, né? Os historiadores vão falar de um outro jeito. Mas eu acho que mudou tanto para mim. Acho que teve uma mudança emocional. Eu sou uma mulher que viajava muito pelo mundo. Teve uma mudança emocional muito grande. Eu não tenho medo da tecnologia. Eu sou casada com um engenheiro do ITA. Então, aqui na minha casa, a tecnologia sempre esteve presente. Mas emocionalmente transformou muito a gente. Eu só queria te discutir um pouquinho isso com você, o que você pensa, porque eu sinto que me houve uma transformação emocional. Sim, eu acho que nós que estamos vivendo temos este impacto. O que eu penso é se isso vai ser algo que vai mudar, vamos dizer assim, o nosso, antropologicamente falando, o caminho da humanidade ou não, né? Eu penso que não. Eu penso que vai mudar o nosso percurso durante a vida. Nós que estamos passando por isso, né? Mas eu acho pouco provável que os nossos netos tenham alguma mudança porque nós sofremos isto. Então, eu acho assim que, individualmente, a pandemia traz muitas cicatrizes. Como tendência de comportamento humano, eu acho que daqui a uns anos vai voltar tudo igual. Eu acho que o pós-pandemia vamos ser um mundo tão egoísta quanto era antes. Eu acho que, por exemplo, esse amor todo que nós estamos assistindo da população pelos médicos, eu sou médico, trabalho com os médicos, estudo essa questão da representação social dos médicos, que vinha empobrecendo antes da pandemia, né? As pessoas estão batendo em médico no posto de saúde, processam médico, aquela ideia da figura do médico, estava se perdendo. Voltou um pouco agora. Mas eu fico pensando, Liane, será que isso vai, depois da pandemia, nós vamos mudar a relação com os médicos, ou isso é que nem amor de carnaval, ou espírito de Natal, dá e passa? Eu acho que vai passar. Deixa eu dar um exemplo. Na época que começou a busca do sequenciamento do vírus, né? Foram entrevistar uma bióloga em Madrid, porque ela falou assim, doutora, ela é pesquisadora, né? A senhora precisa dizer para a gente quanto tempo o vírus dura num pano, quanto tempo dura na tela do meu celular. Aí aquele bonde de repórter, né? Todo mundo querendo saber, né? Aí ela olhou para eles e falou assim, eu não vou responder, não. Vão perguntar para o Cristiano Ronaldo e para o Messi. Vocês pagam bilhões para ele, o meu salário, olha, desse tamanhinho. Vão perguntar para ele. Aí eu fiquei pensando, agora nós queremos pagar tudo para os biólogos para desenvolver a vacina. Mas eu fico pensando, daqui uns 3 anos, o salário do pessoal da Fiocruz vai ser desse tamanhinho ainda. E o salário que nós vamos pagar para os jogadores do Flamengo, do Palmeiras e do Santos continua enorme. É isso que eu estou falando, né? Eu acho que nós, como indivíduos, estamos impactados fortemente. Como espécie, a pandemia não vai mudar muita coisa. Por exemplo, no começo, não sei quem foi, citou aquela frase do Harari, dizendo que ele acha que o problema não é o vírus, e sim que a gente não tem uma reação de cooperação global. Sim, eu concordo com ele. Eu só perguntaria assim, quando foi que teve? Em que momento da história a humanidade esteve globalmente cooperativa? Nunca. O que eu estou defendendo é que eu acho que a gente tem que conseguir lidar com uma certa tensão, né? Não vamos ser globalmente cooperativos, não vamos mesmo, nunca fomos. A gente tem que aprender, mesmo sendo desse jeito aí competitivo, chegar no melhor, né? Porque a crise, ela traz o pior e o melhor de cada um de nós. E ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que você é super generoso, porque você dá dinheiro para você é capaz de ser mesquinho com o cara ali do vizinho, porque você está morrendo de medo de pegar o vírus. Então, assim, resumindo o que eu estou dizendo, assim, como indivíduos, nós estamos muito impactados. Como
evolução antropológica vai ser uma cicatrizinha que vai ficar na história humana, embora você e eu, talvez, e isso eu ainda ponho talvez, eu preciso ver como é que vai estar você e eu daqui uns 5, 6 anos. A impressão que eu tenho é que na hora que puder, Eliane, você vai falar assim, eu quero minha vida de volta, daqui o avião, na hora... E o Freud ensinou isso, como é que o Freud falava? Os seres humanos não abandonam posições libidinais, não é libidinais que ele fala, é de investimento facilmente, porque nós não desenvolvemos essas posições à toa. Nós estamos fazendo o que estamos só para resolver um problema, não é por opção. Então, é mais nesse sentido, vamos dizer assim, de uma visão de linha de tempo, Liane. Muito obrigada, Alfredo. Foi bom dialogar com você. Obrigada. Oi. Muito bom. O Carlos Antônio tem uma questão, acho que é a última, né, Cília? Antes do almoço. Por favor, Carlos. Bom, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui com vocês. Eu agradecer ao Ricardo pela palestra, né? Por compartilhar com a gente esse conhecimento dele e com essa afetividade que o Ricardo tem, né? Essa amorosidade dele, enfim. E eu tenho muito orgulho, né, Ricardo, de poder conviver agora de perto com você desses últimos anos, né? A gente já tem trocado muito, enfim. Mas a minha pergunta é para o Simonetti. Simonetti, eu sou também formado em Educação Física. Sou psicólogo, né? Psicoterapeuta corporal, analista bioenergético, biodinâmica, enfim. E eu sempre trabalhei com crianças. Tenho até 2 trabalhos publicados, 2 livros publicados com crianças. E tem um projeto hoje social aqui em Vitória, que eu trabalho numa instituição que trabalha com crianças que vêm da periferia, a maioria dos morros né? E esse trabalho eu dei o nome de Recriar, é brincar para viver, né? E a gente sabe, né, a importância do brincar na vida das crianças. E aí, né, você falou do dilema das redes, você falou do homem que pode simplificar a técnica, né? Eu concordo, né? Eu acho que com certeza, mas o tempo foi outro tempo. Vou resgatar a Thelma, que eu não sei qual é esse tempo vivido agora. Qual é a questão? Que os próprios criadores das redes sociais, no dilema da rede, eles levam à reflexão que nem os filhos deles não estão usando mais, né, as tecnologias, porque eles já sabem das questões, das consequências, né? E aí eu tenho convivido com crianças, por exemplo, de periferia e crianças que são criadas em apartamento. Eu falo crianças igual frango de granja. As crianças de periferia, elas têm uma capacidade de lidar com o corpo, uma habilidade de lidar com o corpo muito, assim, é fantástico. E quando a gente chega nas crianças, né, mais presas, que são crianças criadas em condomínios, elas não têm essa, que a gente fala, essa habilidade, essa conexão com o corpo físico. Elas são muito mais cognitivas, né? Lá no Dilema da Zeta também, eu acho que chama atenção quando fala assim, o cérebro nosso não acompanhou essa evolução dos últimos 100 anos, a evolução foi muito rápida. Essa que é a questão que eu queria estar discutindo com você. E as crianças? Essa desconexão do corpo, como que essas crianças vão lidar com um cérebro super desenvolvido e um corpo que não acompanha? E aí eu vou falar mais uma coisa, né? Eu acho muito interessante, só para passar para você, eu queria que você colocasse um pouco para a gente o que você pensa nas crianças do futuro, né? E eu chamo atenção, né, quando no livro A Estranha Hora das Coisas, né, Damasio ele vai dizer que só existe regulação, aí a gente entra na questão do afeto, via corpo, e ele fala corpo físico mesmo. E aí o que a gente está vendo hoje, pelo menos é o que está chegando para mim, né, muitas crianças com ansiedade ou depressão, como você falou, e eu tenho um pediatra que é muito meu amigo, assustado com crianças de 8, 10 anos com alto índice de ideação suicida ou suicídio. Então, eu queria que você, como psiquiatra, que trouxe essa questão, como é que você vê isso, as crianças do futuro, com esse excesso de tecnologia, né, e esse cérebro muito desenvolvido, muito estimulado, e uma dificuldade de conectar com o corpo físico. Carlos, esse tema da criança é bastante rico, e eu vou dizer assim, como vai ser a criança com excesso de estimulação, eu diria para você que nós vamos ter que esperar para responder essa pergunta, por um lado, responder cientificamente. Embora, como pais e terapeutas, nós não podemos esperar, nós temos que tomar uma atitude. O que eu quero dizer? É um excesso, Carlos, para mim e para você.
que fomos educados, que desde pequeno o nosso cérebro não está acostumado a esse nível. O seu e o meu não, né? Estou me incluindo aí, estou vendo, né? Somos, vamos dizer, mais ou menos da mesma faixa etária. Ninguém sabe ainda como o cérebro de uma criança vai reagir a tanta estimulação. Pode ser que seja uma catástrofe? Pode. Mas pode ser que dê certo? Pode. Por exemplo, quantas horas uma criança deve ficar na internet? Ou no celular? 4 horas, 7, 8, isso é aleatório, não tem nenhum estudo que mostre, você não tem tempo ainda de saber. Só que, enquanto pai e terapeuta, nós não podemos esperar. Eu vou ter que falar para o meu filho, para o meu neto, você vai ter que falar assim, não, é 3 horas. Por quê? Porque eu estou falando que é. Porque é o meu lugar de pai. Não tem base científica para ainda. E o que eu quero dizer é que eu acho que a gente tem que ter calma. Sim. Não vamos afrouxar, porque o nosso lugar de pai e de terapeuta vai mostrar que algumas, sim, estão ansiosas e deprimidas, então eu vou ter que ter uma decisão ética e não científica, né? Meu filho não vai, os caras lá da rede estão proibindo os filhos dele. Aquilo é ético, não é científico. Eles não sabem o que vai fazer no cérebro de uma criança. Pode ser que desenvolva capacidades que eu acredito, assim, é a minha fantasia, mas muitas das crianças já vão nascer com essa simplicidade do palito de fósforo que eu estou falando. Porque a estimulação vai exigir deles evolutivamente isso. Então, digo isso. Outra coisa, a ideação suicida, ela cresce muito mais no pré-adolescente. Assim, isso é horrível de ver, né? Assim, até 7, 8 anos está se mantendo. Aí, 10, 11, 12, o gráfico faz assim. Então, é um fato. Talvez tenha a ver com os jogos, por exemplo, com a estimulação. Tenha. Né? Mas mesmo a gente, assim, então, resumindo a minha resposta, vamos ter que esperar para saber como o cérebro dessas crianças vai evoluir. Enquanto a gente espera, quando a gente sentir ou achar que é um risco, nós vamos interromper. Mas é importante que a gente tenha claro que essa interrupção não tem base científica ainda. Não dá para saber, né? Mas, insisto, eticamente, como pai, como terapeuta, a gente vai ter que cuidar, né? Eu queria só para terminar, para fazer o que eu penso, né? Que eu só coloquei para provocar. Eu não sou... Eu sou professor que estou dando aula, tive que me adaptar para dar aula na universidade, porque dar aula online desde o início, e hoje eu consigo fazer muita coisa online que eu achava que não era possível, né? Então, assim, eu não pude, nesse último momento, a gente não pôde fazer o trabalho que a gente estava fazendo nesse instituto, porque as crianças não estavam podendo ir. E o que eu fiz com meus estagiários? Que é um estágio de educação dessa instituição, né? Aí nós criamos uma coletânea de jogos cooperativos na formação de valores humanos, que era o nosso projeto lá. Então, o que eu penso, que é que a gente tem, sabe, nesse momento, é levar a criança para brincar. Criar espaço, não precisa de tirar a tecnologia dela, mas encontrar um espaço para a criança brincar também. E aí, no início, quando a gente começa os projetos, a gente fala assim, uma criança não vai querer brincar de amarelinha, não quer brincar de corda, não quer brincar... Pelo contrário, nos primeiros dias elas negam. Quando a gente vai para lá é muito surpresa, sabe? Que eles querem brincar e querem brincar muito. Então, para mim, é a mesma coisa, né, das aulas. Não pode ser só, pode ser híbrido, né? Ou seja, pode ser a ciclo, né? Eu posso ter um momento presencial, um momento, né, digital. Então, assim, talvez a gente tenha de encontrar espaço para as crianças expressarem, brincar. E não, claro que a tecnologia está aí, aposta, mas com projetos, né? Eu pretendo cada vez mais desenvolver esses projetos ligados, sabe? Com a criança, que eu sempre, até com criança de rua, foi meu projeto de mestrado, eu brinquei com criança de rua para poder trabalhar com elas. Então, assim, eu acho que o brincar é uma grande saída para a gente encontrar, pelo menos nesse momento, né? Descargas neurovegetativas, vamos dizer assim, né, para as crianças encontrar, né, e poder também se expressar de uma forma mais livre, criativa, enfim, isso é o que eu penso. Tudo bem? Alfredo, você quer falar alguma coisa? Porque nós estamos encerrando. Só um último comentário sobre os filhos das pessoas que criaram Google, Facebook, né? Eles dizem que estão proibindo os filhos de ter acesso à rede agora. Sim, porque tudo que fizer na primeira infância tem muito mais efeito. Mas vocês acham que vai ser como a adolescência desses meninos?
Eles vão brincar com quem? Vão se comunicar com quem fora das redes? E esses pais vão proibir durante quanto tempo? Enquanto eles são crianças. Eles estão certos. E vai fazer um bom efeito, porque, né, ele está adiando a entrada dos filhos nas redes. Né? Eu só estou falando isso porque existe um problema, quem trabalha com criança talvez entenda isso que eu vou falar. Algumas crianças criadas de formas alternativas, em culturas alternativas, em escolas alternativas, que valorizam a criatividade, que não valorizam a intelectualidade, né? Quando eles vão muito bem no ensino médio, quando eles chegam no vestibular, é uma catástrofe, porque eles foram muito preparados para criatividades, né? Talvez o Carlos saiba do que eu estou falando. E aí eles deprimem fortemente, não se sentem competitivos, começam a ficar com raiva dos pais que não os prepararam para este mundo competitivo, os pais prepararam para um mundo legal que não vingou, a não ser nas comunidades onde eles viviam. Então, mas acho que isso é um outro tema muito complicado, né? Eu ainda sou a favor de criar um filho, como o Carlos falou, e com atividades físicas e tal, mesmo sabendo que talvez você crie um outro déficit, que é o que eu estou apontando, quando ele chegar na hora de competir e se sentir deprimido porque não tem essa inserção no mundo predominante, né? Muito obrigada. Agradecer a todos vocês aí pela conversa, Obrigado. Ariane pelo questionamento. Muito legal. Muito obrigado.